muito bem-vindas! Meio-dia! Hora da live! Ah, é tão gostoso, né? Quando a gente fica assim, ó, já vai chegando na hora, e aí a gente já faz disso um hábito, né? Vocês vão morrer de saudade de mim quando acabar essa sequência de esquenta de lives. Aí eu acho que só por isso a gente tem que ter lives toda semana, alguma coisa assim, que é para a gente matar a saudade de bater papo. Seja muito bem-vinda! Você está chegando na sequência que eu estou fazendo, uma sequência de 10 lives, que é como se fosse um esquenta, uma preparação aí para você, para a aula que a gente vai ter no dia 1º de fevereiro, aonde eu vou te ensinar como é que as emoções influenciam no seu emagrecimento. E nessa aula, você vai entender o tamanho do buraco, você vai entender o poder que as emoções têm de influenciar em tudo que a gente faz e nos nossos resultados do nosso dia a dia. Então, você que quer estar preparada para essa aula, porque essa aula não é assim, aquela aulinha superficial. Não é uma live do Instagram. Live a gente está fazendo agora, essa semana, né? E fez na última. É uma aula mesmo, é uma imersão, onde a gente vai trabalhar conteúdo de forma muito profunda. Ela é uma aula que é programada para eu dar dentro da minha mentoria, mas que eu, de alguma forma, quis trazer aqui para o Instagram, porque depois dela abrem novas vagas para minha mentoria e pode ser que você descubra que você precisa estar entre nós, que você precisa ser uma mulher emocionalmente magra. Então, sejam muito bem-vindas. Hoje você viu aí no título, e eu também vou escrever aqui. Hoje a gente vai falar, gente, sobre força de vontade. Caramba, hein? Assuntão, né? Força de vontade. É isso aqui, é isso mesmo. E você sabe que, no final das contas, força de vontade é aquilo que todo mundo diz. Ai, eu gostei de te ver aqui, Li, no ao vivo. Tô vendo a Lu, a Rosana, já tô vendo umas carinhas conhecidas aqui. Ah, sejam bem-vindas. Você acha que não? Eu tô sempre de olho em vocês. Sabe o que acontece? A gente começa a identificar as fotinhos, né? E aí eu começo a conhecer vocês que estão sempre aqui pelas fotos. Força de vontade, gente, é aquilo que todo mundo te diz, né? Que, na verdade, eu acho que é um caminho, é uma conclusão. Então, veja comigo se eu não estou certa. Você começa a se dedicar, você quer uma mudança. E aí a gente pode falar diretamente sobre o emagrecimento, hoje a gente pode falar sobre qualquer tipo de mudança que você quer ter na vida. E aí você vai começar a falar assim, não, legal. Bom, então se eu quero mudar, né, meu corpo, eu preciso fazer em relação a isso. Aí a primeira coisa que as pessoas te falam quando você quer emagrecer é sobre comida. E você vai começar, né, a pesquisar no Instagram o que que faz alguém que quer emagrecer. E aí você começa. Ah, tem que tomar água com limão de manhã. Aí você vai lá, prepara sua água com limão de manhã. Falem para mim se eu tô errada. Aí o café da manhã, aí todo mundo te ensina que você tem que comer ovo no café da manhã, aí você vai lá, faz ovo, tirar o açúcar do café, aí você vai, tira o açúcar do café, não é? Aí, não pode comer fritura, não pode tomar refrigerante, tem que diminuir o açúcar, e você tá ali, ó, né? Firmes e fitness, eu gosto de usar esse termo, né? Estamos firmes e fitness. Aí todo mundo fala, não, mas não basta apenas trocar a sua alimentação por uma alimentação mais saudável. Você também precisa se exercitar. Aí você fala, tá bom. Então vou começar fazendo o que eu sei com aquilo que eu tenho. Vou calçar um tênis, vou começar a caminhar, vou correr, vou me matricular numa academia, ou vou fazer treinos em casa. E aí você tá lá, empenhada no seu processo, né? Do tipo, vou emagrecer dessa vez, agora vai. Que é quando a frase que a gente mais gosta de falar toda segunda-feira, agora vai. E aí, não acontece muita coisa de diferente. Aí você fala, tá bom. Então, disseram que agora, né, que eu já tenho uma consciência melhor, o que que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar uma nutricionista, né? Porque não basta só comer saudável, a gente tem que comer regradinho, na quantidade certa, no horário certo, né? Enfim, vamos lá procurar uma nutricionista. Você vai na nutricionista. Aí você tira as suas medidas, você fala, não, agora que eu fui na nutricionista, não é? Disseram para mim que para eu ficar magra eu tenho que ter um cardápio. Então eu vou lá na nutricionista, ela vai me dar um cardápio e agora eu vou chegar em casa com ele, e aí sim que o negócio vai dar certo. Às vezes você consegue seguir esse cardápio, muita gente consegue. Às vezes você nem consegue seguir, mas você tá lá, você tá tentando, tá se esforçando. Tem dia que dá, tem dia que não dá, não é? Aí falam para você, não, não é isso.
Aí não é só a nutricionista que você tem que ir, já tá ficando complicado esse emagrecimento aí, né? Não é só na nutricionista, você também tem que fazer, não, quem quer emagrecer tem que fazer cardio. Aí você começa a fazer cardio e nada vai acontecendo. Aí você continua tentando ter resultado. Aí você fala, não, peraí, tá faltando alguma coisa. E aí a gente vai para a nossa pesquisa, não é? Pesquisa master do universo. Quando você está tentando fazer de tudo para emagrecer e não está tendo resultado, o que que você vai fazer? Você vai pesquisar. Aí você vai começar a buscar no Instagram aquelas pessoas que têm um resultado que você quer. E aí você vai acessar o Instagram dessas pessoas. E aí você vai começar a pesquisar no Instagram delas. Aí você vai ver, essa pessoa aqui toma super coffee, né? E ela emagrece, porque ela fica em jejum e ela toma super coffee, eu vou fazer isso também. Aí vou lá, compro o super coffee. Mas parece que a coisa não vai. Ah, água com, sei lá, limão, psyllium, chia, blá, um monte de coisa. Você vai trazendo. Ai, gente, que tá ficando. Ai, já tô até cansada de pensar nesse negócio de emagrecimento que você vai cada vez colocando uma coisa e tirando uma coisa, né? Você tira mais comida e põe o negócio. Você tira mais comida, põe o negócio. Aí eu acho até engraçado, que o povo tira comida, mas começa a tomar vitamina, né? Não pode tomar, não pode comer a vitamina que tem no alimento. Tem que tirar a comida, põe vitamina. Tira a comida, põe vitamina. Aí você tá tomando um monte de cápsula, comendo mal, pouco, cada vez mais cansada, virou uma bagunça. Cada hora você tem que fazer mais uma coisa. Aí eu chamo isso com as minhas alunas de efeito barata tonta, porque você fica correndo de um lado para o outro, tentando ocupar tudo aquilo que te faz, que está faltando para você conseguir de fato chegar no seu emagrecimento. Então é o treino, é o cardio, é o super coffee, é a dieta, é isso, é aquilo, e tira um e põe uma cápsula e fala, e passa o creme, toma o chá e. Ai, socorro. Cansei. Começa a ficar tudo muito confuso, você começa a não dar conta. Porque, afinal de contas, a gente tem um monte de coisa para fazer, né? Durante o dia inteiro. E aí, a minha pergunta, eu quero começar. Eu gosto de começar as lives assim, já com a bomba, sabe? Eu gosto de começar as lives já assim, que é para gerar uma reflexão, para a gente ir juntas nessa reflexão até o final da live. Tá? Então, você já tentou comprar o chá, você já tentou nutricionista, você já tentou academia, você já tentou muita coisa. Todos os dias. Vou fazer essa pergunta para quem está aqui no chat primeiro, que eu gosto de conversar primeiro com quem está aqui e depois você que está assistindo aí depois dessa aula, você me fala. Quem aqui já passou pela situação de acordar e dormir pensando em emagrecer? Sejam sinceras, tá bom? Sejam muito sinceras. Eu sou essa pessoa. A gente acorda já pensando naquilo que pode e não pode comer, já contando treino, né? Paz, e vai ali, volta aqui, vou treinar, e o almoço direitinho. Aí, não é? Na hora do café, você tá pensando que você vai comer na hora do almoço, na hora do almoço, você já tá pensando que não pode ter fome no jantar, e aí o que você vai comer de lanche da tarde? A gente acorda e vai dormir pensando em emagrecer. Tô certa ou tô errada? Vão respondendo para mim no chat. Eu sei que a resposta de vocês demora um pouquinho para chegar, então vamos tomando uma água. Nós, enquanto isso, eu vou tomando água daqui, você vai tomando água daí. A gente dorme e acorda pensando no resultado que a gente quer. Isso é errado? Claro que não, tá certo. Obsessão, desejo. Esse é o primeiro passo que a gente precisa para emagrecer. A gente já falou sobre isso aqui numa live. Desejo obsessivo por aquilo que a gente quer. É a primeira coisa que é muito importante para fazer o emagrecimento acontecer. Só que aí você concorda comigo que se você dorme e acorda pensando em emagrecer, já tentou nutricionista, tá tentando treino, comprou tudo que te falaram de mais louco do universo para te ajudar a emagrecer, tá aqui assistindo essa live, vamos dar crédito para você. Tá acompanhando a minha sequência de lives. Ah, amiga, vocês acham que isso aqui é falta de força de vontade? Se tem uma coisa que a gente mais tem nessa vida, e agora eu tô falando por mim e por você, é vontade. Não falta vontade, não. Então, se um dia você pensou que o seu resultado estava travado por falta de força de vontade,
Quando alguém te disser que você se esforça pouco, quando vier na sua mente, na sua megera, que você é preguiçosa, que você não se esforça o suficiente, você vai parar e vai dizer para você, cara, não é falta de força de vontade, porque sobra vontade. A gente tem vontade para dar e vender. A gente nem precisa de tanta, mas a gente tem. Vocês concordam comigo? Falta de força de vontade é a maior mentira. E sabe da onde vem esse comentário da falta de força de vontade? Geralmente de quem tá vendo você fazer de tudo para emagrecer, mas não tá te vendo ter resultado. Então, eu já vi, gente, professor, sabe, que vai fazer avaliação física e aí chega para a pessoa que, nossa, tentou tudo que ela podia e falou: ai, acho que você não fez o suficiente, né? Faltou um pouquinho. Ah, você treinou só 3 dias na semana, tinha que ter treinado 5. Ou às vezes é aquela amiga, ou sei lá, alguém da tua família que te vê toda hora fazendo dieta, fazendo tudo para emagrecer. E aí a pessoa solta esse comentário, né? Ai, falta vontade, né? Falta de força de vontade. Gente, não é. Não é falta de força de vontade. Entendendo isso, que falta de força de vontade não é de jeito nenhum, eu quero trazer um dado para vocês que é muito importante. Muito importante. Porque se não é falta de força de vontade, talvez então seja o nosso metabolismo, não é mesmo? Hum. É o nosso metabolismo. Então, é assim: se todo mundo que vai no nutricionista, que treina, que compra as coisas, emagrece, e eu não estou conseguindo emagrecer, já sei. Falta de força de vontade não é, porque vontade eu tenho. Então, deve ser um problema aqui, né? Comigo, com o meu metabolismo. É esse o problema. E às vezes é. Às vezes é. Às vezes os exames aí não estão muito legais. Às vezes você está realmente muito sobrecarregado, está faltando umas vitaminas aí, você não está vendo. Às vezes é mesmo o metabolismo. Às vezes a gente precisa dar uma olhada como é que a gente está por dentro para ter um pouco mais de força de ação. Eu concordo. Mas agora eu queria dizer para você o quanto comprovado a nossa dificuldade de emagrecer está ligado ao metabólico, aquilo fisiológico, ao teu corpo, que você já tentou emagrecer muitas vezes e aí você está naquele assunto que eu trouxe aqui ontem, né? Termogênese adaptativa. Você já tentou emagrecer tantas vezes que o teu corpo já não responde mais ao processo, porque já foram muitas idas e voltas e o corpo entrou nesse estado. Sabe quanto disso é responsável pelo nosso emagrecimento? 9%. Isso é um dado científico. É cientificamente comprovado que 91% das pessoas que buscam emagrecer têm problemas emocionais e comportamentais. Apenas 9% dessas pessoas têm alguma questão metabólica, fisiológica. E mesmo assim, a gente também sabe que quando o nosso corpo padece, é porque existe uma questão emocional envolvida. São as psicossomáticas, não é? A gente tem as psicossomáticas. Então, a gente sabe que dor de estômago, diabetes, dor de cabeça o tempo inteiro, pessoas extremamente fadigadas. Existe uma questão emocional ligada a tudo isso. A própria questão hormonal da mulher. Se não fosse verdade, na TPM, a gente teria simplesmente questões fisiológicas, mas como é que fica o nosso emocional na TPM? Não é? A gente quer matar alguém ou quer chorar muito. Então, o nosso emocional está extremamente ligado à questão metabólica também. Então, não dá para dizer que é só uma coisa ou que é só outra. E aí, motivos que fazem você achar que não tem força de vontade. Você começa a falar para mim assim, ó: eu sei, Paulinha, eu sei tudinho que eu tenho que fazer. Eu sei tudo. Eu sei tudo que eu tenho que fazer. Eu sei tudo que eu tenho que comer. O que eu não sabia, a nutricionista escreveu naquele papel, naquele raio daquele papel para mim. Eu sei, mas você não sabe como fazer. Você tenta,
executar e não consegue. Então, eu quero que você coloque aqui para mim nos comentários há quanto tempo você luta com o emagrecimento. Eu quero que você coloque aqui nos comentários para mim. Há quanto tempo você busca emagrecer? É sério. Eu conheço gente que já tenta emagrecer a vida inteira. A pessoa chega aqui no consultório e fala para mim assim, ó, eu nasci gordinha e desde então luto com a minha imagem. Olha lá, a Camila colocou 8 anos, 10 anos, 15 anos. Há quanto tempo você briga com o espelho? E isso é muito importante, sabia? Porque às vezes a gente não se dá conta de quanto tempo faz que a gente está tentando, né? Tá nessa questão. Ah lá, a vida toda, a vida toda. Eu tenho muitas pacientes aqui no consultório que, tipo, é a primeira coisa que elas falam. Que eu sempre pergunto isso porque eu acho que essa é uma questão que abre muito a nossa mente. Quanto tempo faz que você está descontente com seu peso? E de repente cai a ficha de que você está descontente com seu peso desde a adolescência, desde a primeira menstruação, onde o seu corpo mudou, desde criança, quando você olhou para você, para a tua barriguinha e aquilo te incomodou de alguma forma. Desde que você entrou na faculdade, desde que você casou. E quando a gente sabe isso, a gente sabe muito, porque isso dá para gente o pontapé inicial da nossa rota do emagrecimento. Quando foi que começou? Porque se tudo isso começou ali na adolescência, perto da menstruação, você concorda comigo que pode ter mudado muita coisa internamente ali? Tanto fisiológica, a menarca, a parte hormonal da mulher, quanto a parte emocional. Eu me descobri mulher e eu não soube muito lidar com isso. Olha como é importante a gente saber há quanto tempo a gente busca emagrecer, porque isso diz muito sobre o rastreamento. Vamos olhar para essa fase da vida e entender o que foi que aconteceu lá de diferente. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre força de vontade. Então, a primeira coisa, bate assim, ó, na sua perna, bate na sua mesa aí, ó, e diz para você: não me falta força de vontade. O que mais tem aqui é vontade de emagrecer. Falta de força de vontade nunca foi uma mentira tão grande. Eu não sei nem por que é 2024 e as pessoas ainda falam que falta força de vontade. Eu não sei como é 2024. As pessoas te veem a vida toda lutando contra o emagrecimento e elas têm coragem de te dizer que falta força de vontade. Ou você, a sua mente, a sua megera que mora aqui dentro, te dizer que falta força de vontade. Então, derrubamos esse mito do emagrecimento nesse momento, Ciara. Eu vou até fazer uns joinhas aqui, ó. Agora que eu quero que apareça o joinha na tela, não aparece. Mas palmas para nós, porque esse mito aqui não existe mais. Ninguém que está aqui nessa aula vai falar mais sobre isso. E eu quero mostrar uma coisa para você, uma frase de muito impacto. Quem comanda nosso corpo é a mente. E se você não usa a mente a seu favor, ela está trabalhando contra você. De novo, hein? Que isso é importante. Quem manda no teu corpo é a mente. E se a sua mente não está te ajudando, ela está te atrapalhando. Não tem meio termo. Ou sim ou não. Se ela não ajuda, ela atrapalha. Tudo aquilo que você acredita, a sua mente cria. Tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você pensa, cria a sua realidade. Você é uma mente com um corpo e não um corpo com uma mente. Começa ao contrário. E eu vou te provar isso agora. Então eu queria que você pensasse. Quem aqui, interaja comigo no chat para eu saber se eu estou indo muito longe ou se vocês estão me acompanhando, tá? Vocês já ouviram falar de gravidez psicológica? Vou esperar vocês responderem, vou tomar minha aguinha aqui, que eu tô quase sem voz. Eu fico fazendo esse monte de live e eu me empolgo e bebo pouca água e daqui a pouco fico sem voz. Então, quem aqui já ouviu falar sobre gravidez psicológica? É isso, gente. Gravidez psicológica é uma mulher acreditar que ela tá grávida e acreditar com tanta força a ponto do corpo responder
aquilo que a mente dela acredita. Então, a gravidez psicológica, ela tem mulher que cria barriga, começa a produzir leite, os seios aumentam de tamanho. Ela acredita e ela diz e ela sente, ela vive aquela gestação como se ela realmente fosse real. E porque ela acredita que aquilo é real, gente, é tão poderoso isso, até arrepio, ó, na hora de falar. De tão forte que ela acredita que aquilo é real. O corpo dela muda pelos hormônios, pelo fisiológico, aumenta a forma, né? O seio cresce, a barriga cresce, mas é uma gestação psicológica. Isso aqui é a maior prova do quanto a nossa mente tem o poder de criar a nossa realidade. E se você nunca tinha parado para pensar nisso, eu quero que você pense nisso agora, do quanto isso é real. Se você não tinha dimensão do poder que a gente tem de criar as coisas, tome isso para você agora. A nossa mente cria a nossa realidade. Você querendo ou não. Então, aquilo que você pensa, aquilo que você repete, aquilo que você acredita, molda aquilo que você se torna o tempo todo, 24 horas por dia. E agora vocês vão cair de costas, né? Porque a gente não tem uma mente, a gente tem três. Hã? É por isso que é tão poderoso. Porque não bastasse você ter uma mente, você tem três. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas agora, para você entender como essas coisas estão muito conectadas. Então, olha só. A nossa primeira mente é o nosso cérebro reptiliano. É aquela mente primitiva, a mente que trabalha para a sua sobrevivência. Guarda isso. A primeira mente é aquela que trabalha para a sua sobrevivência. Se ela trabalha para a nossa sobrevivência, quando é que ela vai agir? Toda vez que você sente medo, toda vez que você fica ansiosa. É essa mente que está no controle. A segunda mente é o nosso cérebro límbico, é a nossa mente emocional. A gente também chama isso na terapia de mente subconsciente. É aquela mente que registra tudo aquilo que você viveu, principalmente quando aquele registro é um registro emocional. Então, todas as suas memórias de infância, sejam elas boas ou ruins. Então, todas aquelas memórias felizes que você tem na infância estão registradas no seu subconsciente. Todos os seus traumas de infância, todas as suas feridas de infância também estão registradas no seu subconsciente. Essas memórias são elas que fazem parte das suas decisões. Porque a mente subconsciente, ela te ajuda nas decisões do dia a dia. Por quê? Porque tem que ficar aqui travado. Essa é a mente do automático. Então é assim, imagina, gente, eu não ia dar certo para mim isso. Porque se eu tivesse que pensar assim, ó, abrir o olho, tô respirando ou não? Desço do lado direito ou do lado esquerdo da cama? Levanta o joelho para dar o passo, né? Então, levanta o joelho, apoia o pé, coloca o pé no chão, suba o joelho direito. Se a gente tivesse que pensar em cada detalhezinho desse, você imagina? A gente ia gastar muita energia. Não ia dar certo. Eu ia esquecer. Eu ia esquecer até de respirar, tenho certeza. O coração de bater, não ia dar bom. Não ia dar bom. É por isso que a gente tem o nosso subconsciente. E o que que ele registra? Tudo aquilo que a gente repete muito. Hábitos, por exemplo, estão no subconsciente, como dirigir e traumas e emoções. Tudo aquilo que você viveu, uma forte emoção. Então, sabe seu filho, quando ele vai lá e canta na festinha da escola, que você vai e chora, é um registro emocional para ele e para você. E por último, a gente tem o neocórtex, que é o nosso cérebro racional. É aquele que escolhe, que pensa e fala como um bolo ou como uma maçã. A maçã tem menos caloria, mais saudável, então vou escolher ela. Mas olha como esse é um processo super complexo. O nosso cérebro racional, ele é exigido o tempo todo de decisões complexas, aquela que você precisa parar,
observar, raciocinar, trazer o teu conhecimento, ó, eu aprendi que a Paulinha falou isso, e aí tomar uma decisão. É bem mais trabalhoso. Por isso, todos os dias a gente trabalha 95% no automático. Então, o hábito, tipo assim, o escovar o dente, o levantar da cama, o comer, tudo aquilo que você faz, que você não tem que pensar muito para fazer, subconsciente. Tudo aquilo que você repete, todos os hábitos, subconsciente. Ele funciona 95% do tempo. Enquanto 5% do nosso tempo, a gente está ali presente, escolhendo o que a gente vai fazer ou não. O que você sabe, mas não faz, está no automático, está no subconsciente. Porque dá muito trabalho você ficar pensando para realizar. E aí, quando a gente está no estado automático, geralmente sempre, né? Eu não sei vocês, mas o dia aqui, 24 horas, quase que não está dando para viver. A gente se coloca na correria do dia a dia, e nessa correria é o nosso cérebro subconsciente que toma a frente e fala: vai vivendo aí que eu dou conta daquilo que eu já sei fazer. E por isso, muitas vezes, a gente sabe. Mas como vai dar muito trabalho para racionalizar aquilo, a gente faz aquilo que a gente já conhece. Reatividade. E olha que legal, agora eu vou te explicar, e nunca mais você vai esquecer isso. Se você juntar o seu cérebro reptiliano, que é o da sobrevivência, e o seu cérebro subconsciente, eles são muito mais poderosos do que o seu racional. E eu vou te dar um exemplo. Imagina que você está numa festa, você está lá numa festa, curtindo, e alguém começa a te humilhar nessa festa. Essa pessoa começa a falar mal de você. E quando isso começa a acontecer, você começa a sentir um negócio, não começa? Primeira coisa que acontece, a pessoa tá te humilhando, vergonha e medo. Então, como é que tá o cérebro da sobrevivência? Então, imagina que o cérebro da sobrevivência, gente, ele ficou lá no mundo animal. Então, é o nosso instinto. Imagina que você é um animal e está sofrendo uma ameaça. Como é que você vai ficar? Aquilo sobe em você. Já começou aí. Medo, vergonha. Você tá pronta. Pronta para quê? Para contra-atacar. E as tuas emoções? Começam a fervilhar, o rosto até que fica vermelho. Aquela raiva, olha só o emocional. Raiva subindo. Um ódio, você tá lá segurando seu copo assim, ó, e a pessoa ali dando bafão. O seu cérebro racional, ele vai tentar te consolar, ele vai falar, calma, 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 você não tá errada, calma, calma. Vai chegar uma hora que você vai ser tomada pelas suas emoções e você vai reagir. Você pode jogar o copo de bebida na cara da pessoa. Você pode xingar de volta, não é? Isso acontece muito em discussão. A pessoa discute, você discute de volta e aquilo vai te dando um calor e você vai ali se envolvendo na discussão. Acabou, gente. Não tem mente racional que dê conta quando o nosso emocional e o nosso lado da sobrevivência estão juntos jogando ao nosso favor, mesmo que seja para nos proteger. E agora, começa a pensar nisso na sua realidade do dia a dia para o emagrecimento. Tá aqui, emplacado na sua subconsciente, você aprendeu de tanto repetir que você não podia deixar comida no prato. Não podia deixar comida no prato. Por quê? Porque em algum lugar da sua vida, da vida dos seus pais, existiu o medo de passar fome. Olha lá, medo de passar fome, sobrevivência. Crença de não poder deixar comida no prato. Emoção, trauma, de escassez. Mesmo que você queira controlar o quanto você come, você não vai conseguir.
Você vai raspar o prato, você não vai nem perceber. Você nem sentiu o gosto da comida, você simplesmente raspou aquele prato, pôs comida para dentro. Por quê? Pelo hábito de não deixar sobrar comida no prato. E se você parasse para pensar, ó, você podia guardar o restinho para comer depois. Você podia pensar que às vezes é um pouquinho de comida que você já está satisfeita. Você não precisa colocar aquilo para dentro, ficar empurrando comida para dentro. E isso não vai salvar a fome mundial, mas isso aqui é outro assunto polêmico. Mas você vai lá e você nem pensa, você simplesmente coloca comida para dentro. Quer um outro exemplo? Agora, quem tem mais ou menos a minha idade, não vamos contar a nossa idade aqui nessa aula, mas quem tem mais ou menos a minha idade vai entender do que eu estou falando. Você caiu quando era criança, arrebentou o joelho, caiu de bicicleta, arrebentou o joelho, sei lá, deu ruim. Aconteceu alguma coisa. Começou a gritar. O que você estava sentindo? Dor, medo, sobrevivência. Aí veio a avó, muito querida, e falou o que para você? Ah, essa criança, olha, vem aqui. E aí te deu o que para você acalmar quando você era criança? Água com açúcar. Quem tomava água com açúcar aqui? Quando tava assim, quando era criança e ficava muito nervosa, se machucava, que a avó dava água com açúcar para acalmar? Só eu que tomei isso. Ai, por favor, se alguém tomou água com açúcar, põe aqui nos comentários. A minha avó fazia isso, gente. A minha avó pegava um tantinho de água, colocava um pouquinho de açúcar e tomava, porque ela falava que aquilo ia me deixar mais calma. Lembro até, eu também, viu, Vanessa? Aí acontece que o que que você faz agora quando você quer ficar mais calma? A gente não faz da água com açúcar, né? A gente vai para um açúcar mais gostosinho. A gente se afoga no doce. Por quê? Porque você explicou, tá gravado na sua mente subconsciente que água com açúcar, ou seja, o doce, acalma. E aí, o que que você vai fazer quando você está irritada, nervosa, chateada, triste, quer chorar? Não é? Porque hoje em dia a gente não pode mais chorar na frente dos outros. Não é que você pensa na avó, mas aquilo está registrado no seu subconsciente. Então, quando você sente medo, quando você sente alguma emoção que exige de você sobrevivência, uma dor, para fugir da dor, nós fomos condicionados a tomar aguinha com açúcar. E aí a gente vai para o doce. Então, mesmo que você, naquela hora, queira parar, você não vai conseguir, é mais forte que você. Tá ali, ó, enterrado no seu subconsciente. Imagina então quando que a gente fica com TPM. Vocês acham que é assim, ó, é cientificamente comprovado que na TPM a gente tem que comer doce para acalmar? Não é, é que você aprendeu a quando precisa de conforto, tomar uma aguinha com açúcar para acalmar. Isso são os nossos gatilhos emocionais. Eles são subconscientes. Por isso que você fica aí falando que você sabe tudo que tem que fazer, mas não dá conta de fazer. Porque, na verdade, o que a gente precisa é treinar. Na linha terapêutica, a gente chama, a gente precisa reprogramar essas informações que estão aqui gravadas no seu subconsciente. E existem técnicas para isso. Quando a gente reprograma o nosso subconsciente, a gente muda os nossos comportamentos. E a gente vai repetindo essa reprogramação até que ela também se torne automática. E aí, quem é minha aluna que está aqui assistindo, a gente começa a falar assim: nossa, Paulinha, do nada, eu comeria aquela travessa inteira de doce, eu não comi. Nossa, do nada, tava com meu marido no restaurante e nem tive vontade de comer a sobremesa. Nossa, do nada, não é do nada. É porque a gente vai reprogramando a mente e simplesmente aquele comportamento que está gravado no seu subconsciente, ele desaparece. Você lutou todos os dias. Todos os dias. Você fica tentando sozinha lidar com a sua mente da sobrevivência e o seu subconsciente emocional. Só que sozinho, o seu cérebro racional tem só 5% de força, ele é muito menor. É como se a gente tivesse uma formiga lutando contra um elefante. E é por isso que, mesmo que a gente queira
às vezes a gente não consegue fazer, por mais que a gente saiba, por mais que esteja escrito no seu papel do cardápio, no seu espelho, colado por todos os lados. Porque uma emoção nunca vai perder para o racional. E é por isso que ou a gente muda as nossas emoções, a gente muda aquilo que está gravado no nosso subconsciente, ou você vai continuar mais uma vida inteira lutando com o seu emagrecimento. Fez sentido para vocês essa aula de hoje? Caíram aí muitas fichas? Lembra que essa aula, o objetivo dessa aula é trazer você para um nível de consciência, para que você comece a prestar mais atenção naquilo que você faz no seu dia a dia. E eu posso te falar do fundo do coração, você não vai conseguir controlar isso. Não agora, não assistindo uma live, mas você já pode começar a prestar mais atenção. Você já pode começar a se observar como realmente muito das coisas que você faz são automáticas. É isso, Emily. Não é uma coisa impressionante? Que, tipo assim, literalmente, gente, eu lembro, olha, essa memória é tão forte da minha infância que eu lembro da minha avó pegando o copinho, aí ela pegava uma colherzinha lá do açucareiro, colocava açúcar na água, misturava e me dizia que aquilo ia me deixar mais calma. E literalmente deixava, né? Mas porque era água com açúcar que acalmava a gente? Era, né, gente? Era o carinho da avó, era o carinho, era a atenção da pessoa que vinha ali acolher você naquele momento. Então, muitas vezes, quando a gente está nervosa, chateada, triste, quer chorar e que a gente vai para o doce, a gente quer o carinho daquela pessoa que acolheu a gente com um copinho d'água com açúcar. Mas no nosso subconsciente, qual foi a informação gravada? Quando eu tenho medo, quando eu fico triste, eu vou lá na minha lembrança de infância e eu tento chegar o mais pertinho daquilo que eu tinha de tão gostoso, né, Fê? Que é essa memória de infância, do cuidado que a gente queria. Isso é uma gravação no nosso subconsciente. E a gente pode manter a memória muito boa, mas reprogramar o quanto a gente precisa do doce e ensinar para nossa mente que, na verdade, não era o doce que a gente queria, era o cuidado. E aí começar quando eu tô chateada, me sentindo sozinha, com vontade de chorar, eu buscar na minha rede de apoio alguém que me ofereça aquele cuidado. Então, esses gatilhos emocionais, eles estão presentes no nosso dia a dia o tempo todo. Agora, o que eu quero que fique para você dessa lição é que não é sobre ter ou não ter força de vontade. E na minha opinião, como profissional, eu me recuso a acreditar que uma mulher que luta para emagrecer, que busca se alimentar saudável, que treina todo dia, que faz, né, que está aqui assistindo a aula, que quer saber a respeito, que quer melhorar, que falta para essa mulher força de vontade. Nunca houve uma frase tão péssima para a gente colocar, principalmente nas nossas crenças. Porque a gente começa assim a dizer para a gente que talvez a gente, né, não tá se entregando o suficiente. Então eu quero que o meu combinado a partir de hoje é que você primeiro nunca mais fale sobre força de vontade, principalmente para si mesma. E segundo, que você comece a observar aquilo que é automático em você. E assim como eu puxei da tua memória aquela coisa da infância da água com açúcar, que você possa parar dentro dessa sua rotina automática e simplesmente se perguntar: da onde vem isso? Porque isso te dá controle sobre as suas emoções. E é exatamente isso que eu vou levar para vocês. É como, em quais momentos, quais técnicas a gente vai usar lá no dia 1º de fevereiro. E para isso é importante que você participe dessas lives durante a semana inteira. Para quando a gente chegar nessa emissão, você ter na sua mão todas as informações que você precisa de forma congruente. Aqui eu vou trazendo de pouquinho em pouquinho. Então, eu espero que essa live tenha contribuído com você. E eu espero que, mais que isso, que você comece a se observar. É isso. Ó, a Emily colocou aqui: percepção da realidade, observação. E para fazer isso,
a gente precisa sair um pouco do automático. Ensinar para nossa mente que a gente não vive mais no mundo das cavernas e que esse medo, essa ansiedade, esse instinto de sobrevivência não precisa ficar ligado no alarme vermelho o tempo inteiro. Mas para isso, a gente precisa parar e se observar. Certo? Muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês não se inscreveram ainda, o link para inscrição na imersão está lá na minha bio. É lá que a gente vai aprofundar sobre todos os assuntos que eu tenho trazido para cá. E amanhã a gente tem mais. Amanhã a live vai falar sobre hormônios e emagrecimento. Então, se eu fosse você, não perderia a live de amanhã ao meio-dia por nada, tá bom? Um super beijo para vocês, bom almoço para quem ainda não almoçou, não é mesmo? Um excelente finalzinho de dia e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.